Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Que o Senhor nos abençoe. Queria convidá-los, nesse momento, a abrirmos a palavra de Deus no Salmo 19, versos 7 a 10. Salmo 19, versos 7 a 10. Amém? Louvado seja Deus, porque a sua palavra vai ser lida nesse momento. Mas antes disso, vamos mais uma vez fazer uma breve oração pedindo a bênção e a presença do Espírito Santo. Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus, nesse momento que vamos abrir a tua palavra, nós queremos te pedir a tua direção manifestada através do teu Santo Espírito. Que nesse momento dessa semana, momento mais importante da semana, onde estamos na tua casa para te adorar, onde a tua palavra será aberta, tu possas nos instruir poderosamente, dar-nos
essa convicção, essa certeza, retira todo e qualquer pensamento que venha a fazer com que a nossa mente possa divagar. Nesse momento, é o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, no verso 7 ao verso 10 diz o seguinte: a lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Amém? Quando eu leio esse texto, eu lembro de uma história que eu vi certa vez, que falava de um homem muito rico. E aquele homem, dono de muitas propriedades, morava numa tremenda de uma casa, numa mansão, e era cercado por muitos empregados, irmão Marcílio. E diz que no seu aniversário, normalmente nós recebemos presentes, né? Mas naquele momento ele preferiu dar presente. Então, naquela mesa gigante que ele tinha no meio da sua sala, ele colocou assim alguns itens e desejou ofertar para os seus empregados. Que itens era esse? Ele colocou algumas Bíblias e colocou alguns pacotezinhos de dinheiro. E dava para ver que era um dinheiro até razoável. Então ele chamou seus empregados e disse assim: olha, vocês me servem há tanto tempo, eu gosto tanto de vocês, embora hoje seja meu aniversário, mas eu queria prestar uma homenagem a vocês e agradecer por todo esse tempo que vocês despenderam cuidando de mim, cuidando da minha família, cuidando da minha casa. E disse: vocês vão ter o direito de escolher qualquer coisa que tem em cima dessa mesa. Então o jardineiro foi o primeiro a se aproximar da mesa. Aí disse: olhe, eu gostaria muito de pegar a Bíblia, uma Bíblia para mim, mas infelizmente eu não sei ler. E como eu sou uma pessoa despossuída de posses materiais, eu prefiro pegar o recurso, aquele dinheiro. Aí foi e pegou aquele envelopinho. Depois chegou o copeiro ou o mordomo e se aproximou e disse: olhe, eu também preferia pegar a Bíblia, mas a minha esposa está bastante adoentada, então eu prefiro pegar o recurso, o dinheiro, porque vai servir para comprar remédios para ajudar a curar minha esposa. Então ele foi, se aproximou, pegou aquele envelope com dinheiro. Depois se aproximou o cozinheiro, e aquele cozinheiro chegou e disse: olha, também gostaria de pegar a Bíblia, mas é que eu não tenho tempo de ler. Meu dia aqui é muito atarefado, preparando alimentos para todo mundo, fazendo compras, trazendo feira, inspecionando os materiais, limpando a cozinha. Não sobra tempo nenhum para que eu possa me dedicar a ler a Bíblia. Então, para mim, acho que seria mais útil o dinheiro. Aí foi lá e pegou aquele envelopinho de dinheiro. Aí chegou um rapazinho, dessa altura assim mais ou menos, e o rapazinho chegou e disse: olha, todo mundo olhou para ele e disse: não, aquele rapaz ali, aquele menino, ele é o faz-tudo da casa. Ele que vai pagar a conta, ele que vai buscar alguma coisa, ele que vai ajudar alguém em alguma atividade. Ele é o faz-tudo. E ele era o mais humilde que tinha ali naquele lugar. A roupa não estava meio vencida, meio rasgada, né? E ele precisava muito aqui de roupas, de sapatos e tal. Era uma pessoa extremamente humilde. Aí ele se aproximou e disse: olha, a minha mãe, desde que eu era pequeno, me instruiu como eu devo me portar e principalmente como eu devo aprender através da leitura da Bíblia. Porque a Bíblia, ela transmite e transmitiu para mim e para minha família experiências que até hoje eu guardo no meu coração.
E como eu amo a minha mãezinha e eu amo o autor da Bíblia, eu prefiro pegar a Bíblia. Então ele se aproximou, o único daqueles funcionários, e pegou a sua Bíblia. Quando ele se afastou um pouquinho, todos estavam ali emocionados, né, obviamente. Aí ele abriu a Bíblia. Sabe o que ele descobriu ali dentro? Um envelope com um cheque mais vultoso do que qualquer quantia que estava ali em cima daquela mesa. Então, daquele momento em diante, ele pôde ter a palavra de Deus e também pôde comprar muitas coisas que ele tinha necessidade. Então, Deus o surpreendeu. Assim também, irmãos, nós somos surpreendidos semanalmente com conteúdos extraordinários da palavra de Deus, através das lições da escola sabatina. A lição desse trimestre, como o irmão Kleber partilhou conosco, falando sobre educação e redenção, para mim é inédita. É inédita. Nunca tinha visto uma lição falando desse assunto com tanta propriedade. A lição dos juvenis, representando aqui os departamentos infantis, também ricamente ilustrada e feita numa linguagem que encanta as nossas crianças, os nossos jovens. A lição em inglês, para aqueles que têm interesse em aprender digamos assim, fortalecer o seu idioma, um novo idioma, também com o mesmo conteúdo. Aqui eu tenho uma lição aqui de 1996. Eu queria dizer que aquele irmão ali, 20 anos de lição, eu já tenho mais de 300 lições na minha casa. Mais de 300 lições. Quase 30 anos que eu sou adventista. Essa lição sobre o livro de Juízes. Se eu abrir aqui, ó, com certeza, toda marcadinha, eu vou encontrar alguma coisa significativa que eu aprendi quando eu estudei essa lição. A lição um pouco mais recente aqui, de 2010, os frutos do Espírito, que para mim também foi uma lição muito importante, que falou exatamente do reflexo da presença do Espírito Santo e dos dons que nós devemos desenvolver com a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então são histórias que nós aprendemos, que nós desenvolvemos, fruto da lição da escola sabatina na nossa vida. E quando nós lemos esse texto aqui do Salmo 119, que nos diz então que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, isso nos faz refletir da importância exatamente de estarmos em comunhão com Deus através da sua santa palavra. Mas eu queria falar assim rapidamente de benefícios que nós podemos obter através do hábito do estudo da Bíblia. Rapidamente assim eu queria colocar. O primeiro benefício é que quando nós estudamos a Bíblia, nós criamos, através desse hábito, nós sempre estamos preparados quando somos indagados por outras pessoas, a fim de responder a algum aspecto quando a gente apresenta a Bíblia como resposta àquele questionamento. É por isso que o 1 Pedro capítulo 3 diz o seguinte: porém, santificai ao Senhor vosso Deus os vossos corações, e estáis sempre preparados para responder a cada homem que pedir razão e esperança do que há em vós. Essa certeza nós temos quando nós estudamos a Bíblia. Quando nós estudamos a Bíblia, segundo aspecto, nós temos a possibilidade de meditar o tempo todo. Nós temos a possibilidade de aprimorar o nosso relacionamento com Deus. Por isso que o Salmo 16, verso 7 nos diz o seguinte: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Sabia disso, Marcília? Deus ministra aqueles conhecimentos que você adquiriu através do estudo da lição da escola sabatina durante a noite, quando você está dormindo. Você não está pensando em besteira, não. Você está ouvindo o Espírito Santo falando e recalcitando na sua mente aquelas mensagens que você estudou durante aquele dia. Isso é uma bênção, e a palavra de Deus nos assegura isso. Um outro aspecto, quando nós estudamos a Bíblia diariamente, nos deixa mais sábio
para que nós tomemos decisões corretas na nossa vida. O Salmo 119, no verso 99, diz o seguinte: tenho mais entendimento do que todos os meus professores, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Então, jovem, se você quer ser mais inteligente, mais preparado do que o seu professor, estude a Bíblia, porque ela vai lhe dar um diferencial na sua carreira profissional. E interessante que ele faz aqui um paralelo e explica a diferença entre insensato, inteligente e sábio. Se eu perguntar o que é uma pessoa inteligente, alguns vão dizer, né, uma pessoa que tem conhecimento, que sabe muita coisa, uma pessoa muito letrada, com várias formaturas, não é verdade? Mas qual a diferença entre o insensato, o inteligente e o sábio? O insensato é aquele que erra, continua errando e nunca aprende a fazer o que é correto, nem com seus próprios erros. Você pode ver isso explicitado no Salmo 27, verso 22. O inteligente é aquele que age errado, mas aprende com seus próprios erros e a partir de então não erra mais. Isso está explícito em Provérbios 13, 18. E o sábio? O sábio é aquele que aprende a não errar e só de observar os erros das outras pessoas. Então isso está explícito no Provérbios 22, verso 3. Então você vê, a Bíblia nos assegura que nós nos tornemos cada vez mais sábios, cada vez mais preparados, cada vez mais diferentes em relação às pessoas que nos cercam. O quarto aspecto que denota, através de uma pessoa que estuda a Bíblia diligentemente, é que a Bíblia te deixa mais esperto, mais perto de Deus, desejando falar com Ele tudo. Então Deus passa a ser o nosso amigo. É por isso que no mesmo Salmo 119 diz o seguinte: eu declarei os meus caminhos e tu me ouvistes, ensina-me os teus estatutos. Amém? Ler a palavra de Deus vai nos ajudar a não esquecer dela com facilidade. No mesmo Salmo 119 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. No sexto aspecto, nos diz que nós temos motivos para ler a Bíblia diariamente, porque precisamos ensiná-la com conhecimento e propriedade, ou seja, nos apropriarmos da palavra de Deus. E o maior exemplo disso é o próprio Cristo, que mesmo com uma tenra idade, com 12 anos, mas falou com autoridade diante dos maiorais ali na sinagoga. São Marcos capítulo 1, verso 22 diz que Jesus ensinava com autoridade dele mesmo e não uma autoridade derivada dos mestres da lei. Essa certeza nós podemos ter quando nós aprendemos através da Santa Palavra. O hábito de estudar a Bíblia vai te proteger contra os falsos mestres. Esse é o sétimo aspecto daquelas pessoas que procuram aprender da palavra de Deus, ou seja, os falsos ensinos, os falsos mestres, aquelas pessoas que vêm com doutrinas assim equivocadas, não vão te deixar cair. Eu trouxe aqui um livro que foi citado aqui naquele vídeo que foi passado ainda agora, Conselhos sobre Escola Sabatina. Esse livro aqui, se você vir, ele tem uma dedicatória. Essa dedicatória foi de um irmão, um amigo nosso, na época que eu estava na Igreja Central, e foi me dado no dia 1 de 11 de 2003. E diz o seguinte: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo, e ele crescerá em prudência. Provérbio 9:9. Quem me deu esse livro, Marcílio, hoje está fora da igreja. Sabe por quê? Doutrinas equivocadas, especificamente aqui sobre a questão do Espírito Santo. Ele começou a pesquisar algumas coisas e enveredou por caminhos e por sei lá, materiais que não são, digamos assim, aprovados e em conformidade com o que está
no espírito de profecia, e com interpretações equivocadas ele se afastou da igreja. E infelizmente levou outras pessoas ao mesmo caminho. Mas quando você está mergulhado na palavra de Deus, você faz o que está em Mateus 24. Porque é onde surgir falsos profetas e falsos cristos, e farão grandes sinais e maravilhas, se possível fora, enganarão até os próprios eleitos. Mas nós, se estivermos em comunhão com a palavra de Deus e com a leitura do Espírito de Profecia, nós certamente não seremos subjugados por esse tipo de ensinamento, por esse tipo de doutrina. Amém? Aqui nós temos aqui uma apresentação, a escola sabatina. Nós já vimos aqui rapidamente, alguns minutos atrás, um vídeo que fala algumas coisas disso aqui. A escola sabatina nasceu em 1853, como nós vimos, né? Então nós temos aí alguns dos pioneiros, especificamente nós temos aqui o Tiago White, que foi quem teve a ideia, será que surgiu do nada, Gustavo? Não, a ideia foi o Espírito Santo que inspirou ele naquele momento, que ele deveria fazer um estudo dirigido para as crianças, para os jovens da igreja, para que eles pudessem, mesmo quando não estivessem no templo, na nave da igreja, estar estudando a palavra de uma forma orientada, de uma forma dirigida. Então, em 1852, Tiago White fez as primeiras 4 lições, instrutor da juventude. Em 52, a escola sabatina e o ministério jovem se juntou numa única missão. Nós vimos sobre isso aí. A primeira escola sabatina foi em 1853, em Rochester, New York. Em 54, esses Bucks Bridge, Nova York, organizou a primeira escola sabatina através de John Biden. E a terceira escola sabatina foi organizada em Battle Creek. Quer dizer, veja a história de quanto tempo. Em 1863 foi que a Igreja Adventista nasceu oficialmente, ou seja, 10 anos depois. A escola sabatina foi organizada e foi criada 10 anos antes de existir a igreja. E eu pergunto, irmã Aice, na minha igreja, eu tenho que ter mais membros da igreja ou mais membros da escola sabatina? Vocês sabiam disso? A igreja, se a minha igreja tiver 100 membros, eu devo ter mais membros ainda da escola sabatina. Por quê? Exatamente. Isso é discipulado, irmãos. Isso é discipulado, isso é instrução de Deus. Isso é a orientação que Deus traz para nós através do Espírito de Profecia. Então, rapidamente eu vou passar aqui. Em 63, a primeira lição da escola sabatina foi organizada por A. Smith. Em 69, Bell preparou a publicação para crianças, ou veja, a preocupação de trazer uma mensagem edificante para os nossos pequenos. Em 77, foi organizada a primeira escola sabatina na Califórnia. Em 78, em Battle Creek, a primeira divisão para crianças, chamada, eu achei muito bonito esse nome aqui, ó, Bird's Nest, o ninho do pássaro, quer dizer, agasalhando aqueles pequeninos, guardando aqueles pequeninos e protegendo do mundo, chamadas então de lições do Jardim da Infância, há mais de 100 anos atrás, 150 anos quase. Em 79, a primeira filial da escola sabatina, uma coisa que eu acho interessante que hoje em dia a gente não vê tanto, né? Na minha época, quando eu entrei na igreja, existiam escolas sabatinas filiais. Vocês sabem o que é isso? É você sair, você vem assistir o seu culto, ou então você vai, no horário da escola sabatina, para a casa de um irmão ou de uma irmã que está debilitada, não pode vir à igreja, e você faz a escola sabatina com ela, partilha com ela, canta com ela. Eu já fiz isso várias vezes, e é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. No final dessa apresentação, eu vou contar uma história que eu vi na internet e que me impactou exatamente sobre isso aí. Em 1885, a primeira oferta missionária. Em 87, a Associação Geral pediu para as escolas sabatinas ofertas para a primeira estação missionária na África. Então, são fatos assim históricos.
Em 1890 se juntou $12 mil para o barco Pitcairn, que foi primeiro barco missionário aí para o Oceano Pacífico e evangelizar. Em 1890, a Escola Sabatina Sul-Americana foi organizada. Em 1894, George Riffel, ele fez a primeira lição da Escola Sabatina ali na Argentina. Em 1895, como a gente viu naquele vídeo, Francisco Etfall fez a primeira Escola Sabatina no Brasil, ali com 30 membros. Fatos históricos da nossa Escola Sabatina. Pode passar aí, irmão, que acho que a pilha está fraca aqui. Em 1901, a Associação Internacional de Escola Sabatina é substituída pelo Departamento da Escola Sabatina da Associação Geral. Então veja o crescimento desse projeto. Pode passar aí, irmão. Em 1908, a primeira lição em português. Pode passar. Em 1912, a primeira oferta do 13º sábado para a carta missionária, que para mim também é uma coisa extraordinária, porque você vê a igreja atuando nos lugares mais humildes, mais simples. Em 1913, essa senhora, Flora Plummer, foi a primeira diretora na Associação Geral da Escola Sabatina. Pode passar. Pode passar. Ela falou essa citação bem interessante. O ganhador de almas deve ter maturidade espiritual, a experiência pessoal de que ela ensina, bom senso e capacidade de ensinar bem as escrituras com precisão, com que a matemática é ensinada. Então, a gente vê o cumprimento das profecias e a gente se impacta com aquilo ali, através de quando a gente estuda a lição da Escola Sabatina. O objetivo da Escola Sabatina deve ser sempre o quê? Colher almas. A gente não pode esquecer disso. Não é simplesmente aprender, mas é ser um missionário para a causa de Cristo. A Escola Sabatina deve ser um dos mais grandiosos e eficazes instrumentos para trazer almas a Cristo. Em 1956, o primeiro manual da Escola Sabatina, pode passar. Em 82, começou a publicação da Escola Sabatina para juvenis, pode passar. Em 85, o Departamento de Escola Sabatina se integrou aos ministérios da igreja. Em 95, o Departamento de Escola Sabatina se integrou então com o Ministério Pessoal, trabalhando coeso e junto. Em 2000, se implantou o conteúdo Elo da Graça. As crianças do departamento infantil aí passaram a ser cada vez mais valorizadas. Em 2003, lançada a transmissão da Universidade da Escola Sabatina, ou seja, capacitação de professores para ensinar cada vez mais e melhor nas nossas escolas sabatinas. Em 2012, o Ministério Pessoal, Divisão Sul-Americana, implementou o ciclo do discipulado, que é exatamente aquela condição onde a criança passa por um conteúdo e fecha aquele ciclo, depois entra outra e assim vai. Aquele ciclo é então repetido a cada 2, 3 anos. Veja que interessante isso daí. Em 2020, mesmo diretamente afetado pelo Covid e pelo impacto financeiro causado a ele sobre todos nós sofremos esse impacto. A Igreja Adventista, o número de dizimistas teve um decréscimo de menos de 1%. Eu tenho amigos que são pastores de igrejas de outras denominações, e quando eu perguntei para eles, e a pandemia, como é que tem afetado a tua igreja? Eles dizem que em média caiu 40%, Kleber. 30%, 35%, porque as pessoas perderam o emprego, porque as pessoas não estão vindo para as congregações. Aí você vê a igreja adventista com menos de 1% de queda, 1%, praticamente nada, né? Praticamente nada. Então, na realidade, irmãos, Deus tem cuidado da sua igreja, Deus tem cuidado de cada um de nós, Deus tem nos protegido de uma forma milagrosa, miraculosa realmente. E tem um outro complemento desse texto, volta aqui um pouquinho. Aí, não, avança aqui. Aí.
No entanto, esse mesmo material diz o seguinte: no entanto, resultou em um aumento de 0,14. Quer dizer, houve uma queda de 1% nos dízimos, mas financeiramente, o que se observou foi um aumento de 0,14 nos dízimos em reais no território brasileiro. Entendeu? Então, o mundo todo está sendo afetado, mas Deus tem cuidado da sua igreja, especialmente a igreja brasileira, a igreja do nosso país. Houve um aumento, em vez de a queda de 1%, ainda mais a beneficiar da nossa igreja, um aumento de 0,14. Mas por que eu estou falando isso? O que é que tem a ver? Tem tudo a ver, irmãos. Escola sabatina tem tudo a ver com fidelidade. Porque quando você não está no templo, quando você não está na igreja, quando você está em casa, o que é que você está fazendo, Gustavo? O que você está fazendo, Kensley? Estudando a lição da escola sabatina, a lição de adulto, a lição dos departamentos infantis. E isso transmite para os nossos filhos, isso transmite para cada um de nós o sentido da fidelidade, porque mesmo eu não estando na igreja, a igreja está comigo. Quando nós nos detivemos cada vez mais no estudo da lição da escola sabatina, essa mensagem teológica é inculcada na nossa mente e nós nos tornamos cada vez mais fiéis, comprometidos com a causa de Deus. Eu achei interessante também isso aqui, ó. Esse rapaz aí é Zinaldo Pereira, não sei se Kleber conhece. Ele é um pastor do Belém do Pará. E eu estava assistindo um vídeo sobre ele falando que ele, a mãe dele, uma senhora já idosa, recebeu um folheto e um convite para ir à igreja. Quando ela foi à igreja, ela se encantou com as mensagens ali contidas. E ela teve interesse em receber um estudo bíblico. Ela recebeu o estudo bíblico e foi batizada. Não somente ela, mas uma filha também. E esse rapaz, Zinaldo, ele não teve esse mesmo interesse. E nesse vídeo diz que o que acontecia é que a mãe, ela não sabia ler muito bem, ela tinha muita dificuldade na leitura. Então, Marcílio, ela pediu para que esse rapaz, Zinaldo, de repente fosse ler a lição da escola sabatina para ela todos os dias. Então, todos os dias, Carlinhos, esse rapaz, ele ia abrir a lição e estudava com a sua mãe. A mãe aprendeu, mas acima de tudo, quem foi impactado pela mensagem da lição da escola sabatina? Ele. Depois de um certo tempo, ele gostava de festa, gostava de balada, gostava de amigos, mas o que é que aconteceu? Depois de um certo tempo, ele mesmo tomou a iniciativa de pedir o batismo, e pela graça de Deus, hoje ele é um pastor lá no Belém, era o pastor do hospital adventista lá de Belém, que é um big de um hospital, ou seja, ele prega, ele cuida de pessoas que não são da igreja. Qual a congregação dele ali? São os pacientes do hospital, em cuja maioria não são adventistas. E cuida também de outras igrejas. Então esse é o fruto de uma pessoa com contato com a palavra de Deus. Porque quando a gente estuda a lição da escola sabatina, irmãos, a gente não está estudando a lição, a gente está estudando a Bíblia. Quando nós abrimos a nossa lição, é como se nós estivéssemos abrindo a palavra de Deus de uma forma diligente. No mundo existem 221 países com presença adventistas. Em todos eles, em todas as congregações, dos 21 milhões de adventistas espalhados pelo mundo, todas as congregações existem unidades de escola sabatina. Então, o alcance da escola sabatina, ela é tremendo. E hoje, nós estamos completando 167 anos da escola sabatina. E nós temos, graças a Deus, muito mais a comemorar, muito mais a agradecer do que lamentar. Porque nós sentimos a presença de Deus atuando fortemente aqui no seio do seu povo. E eu queria só relembrar 4 aspectos para que a gente pudesse então se despedir para os nossos lares.
esses aspectos são chamados dos propósitos, dos objetivos da escola sabatina. Alguém sabe me dizer qual o primeiro aspecto importante do estudo da lição da escola sabatina? Muito bem. Alguém pode me dizer outro? Sim. Exatamente. Estudo da Bíblia, confraternização, que infelizmente a gente perdeu um pouco isso por conta da pandemia, né, Rebeca? Essa capacidade de estar abraçando os nossos irmãos, mas a gente ainda pode ligar para esses irmãos e procurar saber como é que está a sua vida, quais dificuldades que ele está passando. Testemunho, ou seja, você partilhar com as pessoas o que Deus tem feito na sua vida, e o apoio às missões mundiais, que eu sempre achei uma coisa extraordinária, uma das coisas que eu tinha vontade, sinceramente, na minha vida, de um dia dedicar um mês da minha vida, um ano que seja, ir para um lugar na África, um lugar de difícil acesso, onde as pessoas têm tantas dificuldades, e construir uma escola, construir um colégio, construir um hospital, construir uma igreja, ajudar na recuperação dos lares dos nossos irmãos. Como é importante a gente se envolver com isso, né? Graças a Deus hoje a gente tem, através da mídia, muita informação sobre isso que a gente não tinha anteriormente. Anteriormente a gente só tinha através do informativo mundial das missões. Como é tocante quando a gente vê que, embora nós estejamos aqui numa igreja confortável, climatizada, bem iluminada, nossos irmãos estão se reunindo embaixo de pé de árvore, em situações até muito desconfortáveis. Ontem mesmo eu estava assistindo a revista Novo Tempo e contava ali um trabalho que foi feito num colégio, onde foi construído ali os dormitórios daqueles colégios, e falava da dificuldade que aqueles jovens tinham, Gustavo. Por quê? Eles não conseguiam ter rendimento na escola, porque eles dormiam em condições muito precárias, muito quentes. Então, a Maranata foi e construiu os dormitórios, e graças a Deus aquela congregação ali na África estava super feliz, super alegre, em resposta às bênçãos de Deus que estava sendo derramada ali na vida daquele povo. O propósito central da escola sabatina, irmãos, é fazer discípulos. E ela continua fazendo discípulos, seguindo o modelo que Jesus ensinou. Aquela questão de Jesus através de 12 evangelizou o mundo. O quê? Pregando a necessidade do estudo da Bíblia, a confraternização, o testemunho, e mandou então eles para evangelizar todo o mundo. Os 4 aspectos centrais da escola sabatina estão presentes no método pelo qual Jesus desenvolveu a pregação do Evangelho nos seus discípulos. E o desafio da nossa igreja, hoje, irmão Carlinhos, é nos preparar e preparar outras pessoas a receberem um chamado para voltarem para a igreja. A igreja está organizada para que agora no dia... Cadê aqui? Está aqui anotado. Entre os dias 22 a 29 de novembro, nós teremos um evangelismo virtual para as pessoas que por algum motivo deixaram a nossa igreja. E pela graça de Deus, no sábado 28 de novembro, participarão de uma grande festa de encontro com Deus. Exatamente aquela programação que foi falada aí com o pastor Luiz Gonçalves, que vai ser pela internet. Mas qual é o nosso propósito quando a gente comemora os 167 anos da lição da escola sabatina? É pregar o Evangelho, levar esse Evangelho aos nossos irmãos que estão afastados da nossa igreja, que não têm vindo mais à nossa igreja. Pode ser que eles estejam assistindo ao Novo Tempo, pode ser. Eu vi também que o pastor Otimar contando que a Novo Tempo, antes da pandemia, ela mandava cerca de 500 estudos por dia. Não é isso, irmão Delo? Parece que era 500 estudos por dia.
Durante a pandemia, esse número aumentou para 2.000 ou mais de 2.200 estudos por dia. Quer dizer, a Novo Tempo está fazendo o trabalho que nós não estamos podendo fazer por conta da pandemia. Mas agora que a situação está um pouco melhor, você pode ligar, talvez você não vá visitar aquele irmão, porque não é tão fácil você ter acesso à casa das pessoas nesse momento, mas você pode ligar para algum conhecido seu, a secretaria da igreja pode providenciar uma lista dos irmãos que ainda estão de alguma forma afastados, e você pode de alguma forma captar esses irmãos, fazer com que eles possam ter o interesse de voltar a congregar conosco. Assistir essa programação com o pastor Luiz Gonçalves, que eles podem assistir dos seus próprios lares, e quem sabe ouvir a conclamação para que no dia 28 possam estar na igreja, nesse programa de reaproximação, de reconsagração, de recomeço na vida deles. Que Deus realmente possa nos ajudar e nos capacitar, né? Eu vi uma vez uma história de uma criança que ela tinha sérios problemas de relacionamento com as pessoas. Sabe por quê? Porque ela tinha um temperamento muito difícil. Ela gostava muito de brigar, era até certo ponto às vezes violenta. E ela buscou no seu pai, pediu para que aquele pai desse ali um conselho, o que ela poderia fazer para melhorar. Aí aquele pai sabiamente disse para ela: faça o seguinte, meu filho, toda vez que você perder a cabeça, toda vez que você falar alguma coisa que você não devia falar, toda vez que você agir de uma forma descontrolada, você pega aqui, deu um saco para ele com vários pregos, prego de ferro, e um martelo. Toda vez que você perder a paciência, você vai e prega um prego ali naquela porta. Aí ele achou estranho, mas aceitou, na porta do quarto dele. Toda vida que ele perdia a paciência, ele ia lá, metia o prego ali na porta. No primeiro dia ele pregou vários pregos. No segundo dia, menos. No terceiro dia, menos. Aí chegou um dia que ele não pregou nenhum prego. No segundo dia também não teve nenhum, não perdeu a paciência. Aí ele foi e falou com o pai dele: tá vendo, papai, deu certo o método que você me ensinou. Veja, nunca mais eu preguei um prego ali na minha porta. Aí ele disse: muito bem, meu filho, eu fico feliz com você. Pega o martelo e arranque todos os pregos. E ele foi lá, achou estranho e arrancou todos os pregos. Quando ele terminou, ele foi olhar para aquela porta. O que é que você está vendo, meu filho, agora? Eu estou vendo uma porta toda furada. Está muito feia essa porta, não está? Tassiano, está muito feia essa porta. Pois é, meu filho, a vida da gente é assim. Às vezes a gente dizem coisas que passam pela nossa vida, mas tudo deixa marcas na nossa vida. A lição da escola sabatina, meus irmãos, ela tem deixado marcas ao longo da nossa carreira espiritual. Ela tem impactado a nossa vida de alguma forma. E isso não é simplesmente para o nosso deleite próprio. É para a nossa salvação, com certeza, mas principalmente para que a gente possa partilhar com os nossos irmãos, com aquelas pessoas que estão afastadas do seio da igreja, que elas precisam voltar. E é esse apelo que eu queria fazer nessa manhã. Obedeça à missão de Jesus. Ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isso está em São João capítulo 4, verso 34. O meu terreno missionário são os meus vizinhos, são os meus amigos, são aquelas pessoas que eu convivia e que de repente agora não estão mais frequentando a igreja. A minha tarefa é fazer desse sábado especial do dia 28 um sábado de comunhão, não somente minha, da minha família, mas principalmente daqueles que estão afastados, aqueles que não estão mais frequentando conosco a nossa igreja. Que esse sábado seja assim como Jesus fez e ensinou, um momento para a gente voltar a trazer aos nossos amigos o prazer de ter comunhão, relacionamento e missão e comprometimento com a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ouvir esse chamado e aceitá-lo e sermos então instrumento de salvação na vida das outras pessoas. E que Deus possa continuar abençoando a nossa escola sabatina. Lembre-se de uma coisa: mesmo aquelas pessoas
que nunca vieram numa escola sabatina, mesmo salvas, elas não entrarão no céu sem ter tido oportunidade de participar pelo menos uma escola sabatina. Vocês sabem disso, né? A escola sabatina, ela é fundamental na nossa vida e ela é um instrumento de salvação. Portanto, irmãos, vamos ser também instrumento de salvação para as outras pessoas.